Temos aí o Mendonça, e quem conhece sabe que ele tem um revés com Davi Alcolumbre, e ele faz questão de deixar claro um recado para o Alcolumbre, que está se omitindo de fazer o seu trabalho, de cooperar com a justiça e com a nossa sociedade brasileira. E temos também aí no outro vídeo que fala sobre, finalmente, a gente percebe que agora o nosso presidente, então Jair Messias Bolsonaro, vai poder passar sua reclusão em regime domiciliar. Informação que acaba de chegar: o ministro André Mendonça, do STF, relator do caso do escândalo do INSS no Supremo Tribunal Federal, mandou o Senado decidiu pela prorrogação da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito do INSS. Vamos lembrar, a CPMI estava para terminar até o final dessa semana. Já havia um pedido de senadores, especialmente do senador Carlos Viana, presidente da CPMI, para que o Supremo tomasse essa decisão, né? Já que toda a sinalização dentro do Senado era de que a CPMI teria que acabar. Um relatório já estaria sendo preparado e tudo mais. E agora André Mendonça, não havia expectativa para isso, viu, gente? André Mendonça decide, então, que a CPMI do INSS deve ser prorrogada. Vamos a Brasília com o Matheus Teixeira, que é o nosso analista e acompanha de perto o que acontece no Supremo Tribunal Federal e vai nos ajudar a entender, Matheus, bem-vindo à Hora H, esse enredo, né? Porque eu, hoje cedo, estava conversando com Brasília, a expectativa era de que André Mendonça talvez não quisesse se intrometer, talvez dissesse, olha, isso é uma questão para a Câmara dos Deputados decidir. E agora vem essa decisão. Qual a sua avaliação? Bem-vindo. Boa noite, Thaís. Boa noite a quem nos assiste. Exatamente, decisão muito relevante do ministro André Mendonça, saiu nesse exato momento e ele se baseia, inclusive, em uma decisão do Supremo Tribunal Federal lá em 2021, quando reconheceu que a vontade da maioria não pode prevalecer em detrimento da vontade da minoria em caso de comissões parlamentares de inquérito, porque, segundo a Constituição Federal, os requisitos para a instalação de uma CPI é justamente ter apoio de 1/3 da Casa, fato determinado e prazo determinado. O ministro entendeu que, nesse contexto, está presente, sim, 1/3 do requerimento de 1/3 da Casa, portanto, da minoria, mas não uma minoria tão pequena, uma minoria de 1/3, como determina a Constituição, e, por isso, o ministro determina a prorrogação da CPMI do INSS. O ministro, inclusive, na decisão, afirma que não cabe ao judiciário avançar sobre as prerrogativas do legislativo, mas que, nesse caso, está presente, sim, a necessidade de intervenção judicial, porque, segundo o ministro, há uma omissão da presidência do Congresso Nacional em ler o requerimento de prorrogação, porque esse requerimento, tendo o apoio de 1/3 da Casa, tem que ser deferido. Foi esse mesmo entendimento que o Supremo Tribunal Federal adotou em 2021, quando a então oposição ao governo Jair Bolsonaro tinha 1/3 de assinaturas para instalação da CPI da pandemia e o ministro Luiz Roberto Barroso, que acabou de se aposentar, deu uma decisão obrigando o Congresso Nacional a instalar a CPI da pandemia e obteve o voto de 10, na verdade de 9, além do dele, aquele julgamento acabou em 10-1. Portanto, na visão do ministro André Mendonça, há uma jurisprudência nesse sentido. Pega todo mundo de surpresa realmente, Thaís, como você acaba de mencionar, porque havia uma expectativa de que ele pudesse falar, por exemplo, que era uma questão interna corporis, que caberia ao próprio Congresso Nacional decidir. Mas o ministro, pelo contrário, entendeu que a vontade da minoria do parlamento prevalece em relação à vontade da maioria, são as palavras que ele usou, e ele dá 48 horas para o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, ele dá 48 horas para o Alcolumbre ser notificado e mais 48 horas para que o requerimento seja lido. Portanto, uma análise breve, é uma derrota do governo federal que vem sofrendo uma série de reveses na CPMI do INSS e agora o governo vai ter que lidar com esse problema. Vamos lembrar que lá quando a CPMI foi instalada, o governo conseguiu a maioria da CPMI, mas cochilou nas articulações e deixou com que 2 opositores assumissem a presidência e a relatoria
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Estamos falando do presidente Carlos Viana, muito próximo de Jair Bolsonaro, e Alfredo Gaspar, um opositor ao PT em Alagoas. Portanto, o governo vai ter a expectativa, o ministro, só para concluir, afirma que a prorrogação é pelo tempo que eles entenderem necessário, portanto não há uma determinação desse prazo, mas fato é que o governo vai ter mais dor de cabeça para administrar daqui para frente, Thaís. O encontro de Flávio Bolsonaro com o ministro Alexandre de Moraes foi determinante para que o Supremo passasse a considerar pela primeira vez o retorno da prisão domiciliar a Jair Bolsonaro. Quem vai trazer esse bastidor para a gente é o colunista Paulo Capelli, ao vivo conosco. Capelli, muito bom dia. Não, já é boa tarde, muito boa tarde. Já queria te perguntar o que deixou o ministro Alexandre de Moraes com a guarda baixa. O que fez ele baixar essa guarda e, quem sabe, tomar essa decisão de mandar o ex-presidente Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar. Muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos. São dois fatores, basicamente. Primeiro, o fato de Flávio Bolsonaro ter procurado Alexandre de Moraes pessoalmente, ter se encontrado pessoalmente com Alexandre de Moraes para fazer esse pedido da prisão domiciliar para Jair Bolsonaro. A gente lembra que Flávio Bolsonaro agora é também advogado do pai. E exercendo essa função, ele se encontrou com Alexandre de Moraes para solicitar pessoalmente ao ministro que o pai fosse para a prisão domiciliar. Eu apurei com aliados de Alexandre de Moraes, interlocutores dele no STF, que o ministro viu essa iniciativa de Flávio Bolsonaro com bons olhos, porque avaliei que foi um sinal de deferência institucional. O fato de Flávio ter ido e feito essa solicitação pessoalmente a ele. Foi um gesto, digamos assim, no campo político, no campo diplomático, foi um gesto de Flávio, mesmo sendo crítico a Alexandre de Moraes, ter ido ao gabinete do ministro falado, olha, tem como conceder a prisão domiciliar? Então, isso arrefeceu um pouco a tensão entre Flávio Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Flávio, que no ano passado, e no começo do ano, chegou a fazer críticas bem contundentes a Moraes, depois moderou um pouco o discurso, e aí a gente trouxe aqui, até na própria coluna, a informação de que nos bastidores Alexandre de Moraes vem dizendo que Flávio tem adotado uma postura moderada, que difere da própria trajetória política de Jair Bolsonaro, que tinha discursos mais bélicos, mais contundentes, e Flávio vem se colocando como uma figura moderada. E isso foi notado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Essa postura, digamos assim, menos bélica, né, da família Bolsonaro por parte de Flávio. Então, Michele Bolsonaro já tinha uma interlocução com o ministro, já havia se reunido com o ministro para fazer essa solicitação, só que outra coisa é quando vai o Flávio. Por quê? Porque o Flávio é hoje o representante máximo da família Bolsonaro. Por quê? Porque ele é o candidato à presidência da República, pré-candidato à presidência da República. A Michele será candidata ao Senado Federal, esposa de Bolsonaro, figura importante, que o bolsonarismo dá como uma eleição praticamente certa, a eleição de Michele para o Senado aqui pelo Distrito Federal. Só que Flávio Bolsonaro é o candidato à presidência da República. Então, ele é o Bolsonaro que hoje tem, né, a maior função política da família. E o fato de Flávio ter procurado Moraes para começar, né, essa conversa pessoalmente é até um sinal de que as coisas podem caminhar por um lado menos tenso, digamos assim. E Alexandre de Moraes avalia que os acordos que ele fez com Flávio de bastidores, os combinados, Flávio sempre cumpriu ao longo da trajetória política dele. Porque tem conversas de bastidores que já haviam ocorrido entre Flávio e o ministro Alexandre de Moraes, e na avaliação do magistrado, essas conversas, quando ocorreram, seja por conversas por telefone, pessoalmente, ou por meio de interlocutores, Flávio Bolsonaro sempre cumpriu esses acordos, diferentemente de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, segundo Moraes confidenciou a interlocutores, que por volta e meia havia ali, sobretudo quando Bolsonaro ainda era presidente, eles combinavam uma coisa ali de bastidor, e Bolsonaro, depois do acordo, fazia outra coisa completamente diferente. E Moraes diz que Flávio não, que Flávio segue aquilo que é acordado ali nos bastidores. E o segundo fator, Neila, que leva também
Alexandre de Moraes e todo o STF a considerar pela primeira vez o retorno de Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar é o quesito de saúde mesmo, o componente médico, né? A situação de Bolsonaro, de fato, se agravou ao longo do último mês e isso faz com que a Corte também reconsidere o que até então era uma possibilidade muito difícil de acontecer, o retorno da domiciliar. Por quê? Porque Bolsonaro tentou violar a tornozeleira eletrônica quando estava em casa, todo mundo se lembra daquele episódio da solda, e Bolsonaro alega que estava sob efeito de 2 medicamentos que teriam provocado ali alucinações, enfim, e por isso ele teria usado a solda para tentar tirar a tornozeleira eletrônica. O fato é esse, Neila, pela primeira vez, de fato, a Corte considera soltar não, né? Devolver Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar, tirá-lo da papudinha e voltar para a prisão domiciliar. O que faria até com que Bolsonaro pudesse articular mais politicamente no bastidor, tendo em vista que é mais fácil a justiça autorizar visitas, né, para uma pessoa que está em prisão domiciliar do que para alguém que está em um presídio. O momento, então, inclusive, vai ficar melhor para essas articulações de bastidores de pré-campanha eleitoral, né? Para que ele possa receber ali os seus aliados na casa dele, como ele fazia na prisão domiciliar antes de ir lá para a superintendência da PF. Exatamente, Nila. Poderia facilitar a vida de Bolsonaro quanto articulador político. E além, claro, né, do quesito conforto, Claro. né, até para a própria saúde, né, você está dentro da sua própria casa, é um fator, um componente importante. Então, essa é a prioridade hoje dos advogados de Bolsonaro, restabelecer a prisão domiciliar, mas eu acho que mais do que isso, o que pode estar começando a entrar em cena é um pouco do arrefecimento da tensão entre o bolsonarismo e o STF. Veja, eu não estou dizendo aqui que vai ser o fim da tensão entre a STF e a família Bolsonaro, não é isso. Até porque Bolsonaro continua preso, condenado a mais de 27 anos de prisão, e a família Bolsonaro acredita que isso é uma grande injustiça. Então, não é que a tensão vá se dissipar totalmente, mas é o início de um gesto, digamos assim, que pode arrefecer um pouco os ânimos, né? Se Moraes conceder a prisão a Bolsonaro, eu acredito que vai, né? Eu acredito que a PGR, que o próprio ministro Alexandre de Moraes fará esse gesto, até preocupado com a saúde também de Bolsonaro, se Bolsonaro piorar na prisão e acontecer algo, né, que a saúde dele fique em estado gravíssimo, enfim, seria ruim para a imagem do STF ter ignorado os laudos médicos. A gente lembra que teve o caso do Clériston Pereira da Cunha, conhecido como Clezão, né, o patriota que morreu na Papuda depois de passar mal, e o gabinete do ministro Alexandre de Moraes ignorou por 6 meses avaliações médicas que pediam, né, que o Clezão pudesse cumprir, né, um regime domiciliar diferenciado por causa de questões de saúde, e o STF teme também, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro sofra uma situação mais delicada. Mas, para além dessa toda questão, acho que pode ser o início de um arrefecimento. Ou seja, Flávio já vinha fazendo críticas mais ponderadas em relação a Moraes. No próprio ato da Avenida Paulista, não é, Neila? Quando a gente olha os discursos de Nicolas Ferreira, Silas Malafaia, e compara com os de Flávio Bolsonaro, a gente já percebe que o discurso era bastante moderado do Flávio. Flávio não citou nominalmente Moraes. Flávio disse que qualquer ministro, né, que cometa erros tem que sofrer impeachment, ou seja, ele não personalizou na figura do Moraes. E agora o Moraes também faz esse gesto, né, de solicitar à Procuradoria-Geral da República que avalie a possibilidade de prisão domiciliar a Jair Bolsonaro. Estratégia inteligente da família Bolsonaro também, né, Capelli, de se manter um pouco mais leve, um pouco mais moderado nesse momento em que existe essa batalha da defesa dos advogados de Jair Bolsonaro para que ele possa voltar para a prisão domiciliar. Então, não é momento nenhum de você subir num carro de som e bater no Supremo Tribunal Federal. Então, é isso. Então, isso é muito importante. A PGR também já sinalizou ok, a Alexandre de Moraes também. E no momento que a Alexandre de Moraes se encontra, eu acho que ele tenta articular alguma coisa para se safar diante de tudo que ele vem cometendo, de tantos abusos, de tantas injustiças. E o que me deixa triste é o que
que a justiça deveria ser cumprida, a justiça deveria ser cumprida de forma clara, na Constituição, com justiça, como o próprio nome já diz, e não por conveniência, porque Flávio Bolsonaro tem uma articulação política melhor do que o seu pai Jair, e, e, e sim, eu fico tentando entender, e eu queria ouvir também de vocês o que é que vocês acham, porque eu acho um absurdo. A justiça tem que ser cumprida independente de qualquer coisa. Não é porque fulano é simpático, ciclano é mais harmonioso, não. A justiça ela tem que ser cumprida à risca. E o papel dos ministros do Supremo Federal é justamente fazer isso acontecer. Então, eu fico muito triste quando eu vejo esse tipo de notícia, porque hoje, em pleno século XXI, a gente está passando por esse tipo de coisa. É um escárnio à sociedade brasileira. É cuspir nossa cara. O juiz, como o próprio André Mendonça falou, não tem que fazer o papel de estrela, de justo. A justiça tem que ser feita de qualquer forma, independente de qualquer coisa. Coloca no comentário, se inscreva no canal. O canal tem pouco inscrito, mas está crescendo. Eu agradeço a cada um de vocês por estar aqui comigo nesse dia a dia. Hoje já é o terceiro vídeo, já estou com a cara de sono aqui. E amanhã tem mais. Eu vou estar sempre atualizando vocês, então me ajude também com a sua inscrição, que é muito importante. Um forte abraço. Escreva aí seu nome, de que cidade você está assistindo. Coloque sua visão, é muito importante eu estar aprendendo aqui com vocês também. Um forte abraço e até o próximo vídeo.